Oi, Mário, boa noite. É boa noite, né? Não é mais boa tarde. E aí, pro pessoal que vai me ver depois, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei. Deixa eu só colocar um negócio aqui. Bom, vamos lá. Para a gente começar a pensar, né, sobre os estoicos e pensar na ideia de estoicismo e virtude, que são duas coisas que sempre vão se alinhar, sempre vão estar unidas uma com a outra. A ideia de virtude é sempre uma ideia de fortaleza, né? É sempre uma ideia de que a gente precisa viver de maneira aceitada ou aceitando, né, como as coisas acontecem, como que o destino vai promover para a gente as situações e os acontecimentos num todo. E por isso os estoicos eles são tão importantes para essa ideia de virtude, principalmente na ideia filosófica, né? Pensarmos o contexto dos estoicos, que vem logo depois, né, da ascensão da filosofia com Aristóteles. Então, essa mistura de cultura, essa mistura de filosofias, de crenças, enfim, vai fazer com que os estoicos eles tenham toda uma pré-formação filosófica e a partir daí eles criem a filosofia deles e aí, acima de tudo, a sua moral, que é o que eu quero falar hoje. A moral estoica, né, pautada numa virtude, pautada numa forma de viver, que não é qualquer forma de viver. É sempre uma questão de escolha e de aceitar o que acontece na nossa vida. Mas para entender o porquê os estoicos pensam dessa maneira e como eles conseguem viver dessa maneira, é preciso pensar no que eles falam sobre o logos. E aí a gente vem também a linguagem da logoterapia, de tudo que envolve o logos. Né? Logos pode significar razão, pode significar sentido, pode significar algo que ordena, né? Então o logos, existe um logos que pode ser uma figura de um deus, mas especificamente para os estoicos o logos é uma razão ordenadora que ordena todas as coisas e ela é responsável pelo caminhar da vida, ela é responsável pelo desenvolvimento da vida. Isso é o logos. O logos é esse sentido, o logos é essa razão que ali na vida faz com que as coisas aconteçam e se desenvolvam e assim sucessivamente. Portanto, esse logos ele é determinista, bem como a nossa vida. E aqui a gente pode começar a separar algumas coisas dos estoicos que talvez não se assemelham muito com a nossa visão de mundo ou com a nossa própria vida, porque eles são deterministas, entendendo que tudo vai acontecer conforme o logos determinar e não há para onde fugir. E todo aquele que foge ou tenta fugir da obrigação do desenvolvimento logístico, entre aspas, assim, toda essa pessoa que tenta fugir desse logos, que tenta fugir desse desenvolvimento natural, essa pessoa, ela tende ao mal. É a pessoa que se afasta da virtude, é essa pessoa que se afasta de uma aceitação de uma vida que você não tem como negar. E quando você nega, essa negação ela é aparente, porque tudo vai acontecer e vai continuar acontecendo conforme o logos deseja, conforme o logos ordena. Não há como você fugir desse desenvolvimento universal do mundo e do logos. Porém, você sofre essas consequências negativas de ver o mundo passando, a vida passando, e você estagnado, e você parado por não aceitar essa providência, também, entre aspas, que o logos dá a você. Então aceitar e se colocar como uma pessoa determinada ao que o logos faz acontecer é o caminho para o bem, é o caminho, e vou até chamar aqui de felicidade. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar de felicidade nos estoicos, porque a gente tem aqui junto com eles também a época dos epicuristas. Né? Os epicuristas é outra escola filosófica do helenismo que vai dizer que, olha, você pode ser feliz e a felicidade é o bem maior, é aquilo que nós precisamos buscar através da vivência dos prazeres. Daqui a pouco eu vou diferenciar isso, né? Por que os estoicos são tão diferentes dos epicuristas nessa ideia de prazeres e de felicidade? O que seria essa felicidade no estoicismo? É simplesmente você querer aquilo que o logos quer para você. É você ceder a essa providência, é você ceder a esta vida determinada que o logos já
coloca para você, ordena para você. Não tem muito para onde fugir, não tem muito o que fazer. Ou você cede essa determinação, ou então realmente você não vai ser feliz, e não há como ser feliz longe daquilo que o Logos propõe, daquilo que o Logos te dá e te oferece como possibilidade de vida. Então, quer ser feliz, você precisa ceder e viver conforme o Logos. Agora, essa vivência de Logos, ela se coloca aqui como voluntário. De fato, você precisa querer, você precisa ter a vontade de viver conforme o Logos, conforme o sentido que essa determinação coloca para você. Porque nós podemos muito bem viver uma vida como as pessoas mandam, como as outras pessoas vivem, a gente pode viver de uma maneira totalmente passiva. E essa passividade pela vida não é necessariamente voluntária. Nós nem sempre escolhemos estar estagnados. Nós nem sempre escolhemos ter, né, um pico de ansiedade. Nem sempre escolhemos estar de cama pela depressão. Ou seja, dizer sim àquilo que o Logos te fala vai e faz, ou então aceita o que a vida te dá como possibilidade, é você virar e falar, eu quero, eu desejo. E a partir desse querer voluntário, então é a aceitação total do que o Logos te propõe. Desse determinismo que eu falava no começo. Não há felicidade pautada em aparências, ou então em expressões. Os estoicos, eles nunca expressam a felicidade. O que é exprimir? Perdão, o que é expressar a felicidade? Expressar a felicidade é você estar sempre sorrindo, é você estar aí gritando pelo mundo, ou como a gente pode chamar aqui de euforia, você ser eufórico. Não, isso não é felicidade dentro dos estoicos. A felicidade nos estoicos nada mais é do que você ser. Não parecer, não estar, mas você ser. Conformado com a sua vida. Nossa, mas a minha vida tá uma desgraça, mas a minha vida é muito ruim, eu não sou feliz. Beleza. Isso é a sua aparência e a forma que você vê a vida. Não necessariamente ela é, mas você colocou essa vida nessa condição de não felicidade. E você se colocou nessa condição de não feliz. Né? Não necessariamente você não é feliz. A vida, ela te dá todas as possibilidades e você vai escolher qual vai ser a lupa, né, que você vai olhar, qual vai ser o caminho que você vai olhar a sua vida e como que você vai usar, então, dessas possibilidades que a vida te dá. A partir disso, encontramos essa felicidade nos estoicos, encontramos o ser feliz sem parecer, né, sem querer mostrar para os outros. E daqui a gente vem e encontra uma grande contradição do estoicismo. E é muito clara essa tradição, por quê? Essa contradição, porque eles vão falar de universalismo, ou seja, algo que é universal e todos precisam viver, todos precisam aceitar. Por outro lado, um individualismo. Isso que é universal a todos é essa aceitação do que a vida te propõe. E não tem como fugir, como a gente falava. Todos devem aceitar isso. Agora, por outro lado, todos devem ser individualistas. E esse caráter individual, que principalmente Sêneca vai repetir muitas vezes, é o caráter que vai fazer com que você entenda a sua vida como feliz, uma vida feliz. Porque se você é feliz individualmente, você não tem a necessidade de mostrar para ninguém que você é feliz e provar para alguém que você seja feliz. Você é feliz. E essa sua individualidade é que confirma a sua felicidade. Claro, isso é muito radical, isso é muito perigoso, mas é o que eles pensavam e era o que eles acreditavam como felicidade. É preciso ser apático. E essa palavra é uma palavra-chave, é um conceito-chave para eles. Você tem que ser apático. O que é apatia? Senão você não se deixar afetar por nenhum tipo de paixão. Nenhuma paixão pode te afetar. Paixão, de pathos, do grego, que significa sofrimento. Do latim passio, que vai significar sofrimento, qualquer coisa que me afeta, seja positivo, seja negativo. A paixão é aquilo que me afeta, de alguma maneira. A felicidade, a alegria, a tristeza, o amor, o ódio, tudo isso são paixões. E essas paixões que nos afetam, viver de forma apática, sendo apático diante da realidade, é negar tudo isso que me afeta, é negar tudo isso que vem do exterior e me toca de alguma maneira e vem determinar a minha vida de uma forma diferente daquilo que o Logos me oferece como possibilidade. Né? Então,
Ou eu escolho essa apatia dentro desse individualismo, ou então eu não sou feliz de acordo com os estoicos nesse sentido de aceitar uma determinação que é uma determinação, como eu falava, universal. A diferença desse universalismo e desse individualismo. Esse individualismo consciente. Bom, eu sou consciente de que eu preciso viver essa apatia individual. Eu preciso me afastar e ser totalmente apático para que essa felicidade ela possa viver em mim. Para que o Logos possa ordenar a minha vida. Sem eu me preocupar com ninguém, com aquilo que pensam, com aquilo que veem. Será que a pessoa que está me olhando agora ela está vendo que eu sou feliz? Como que eu preciso provar para alguém que eu... Não, você não precisa. Não é necessário. Porque aceitar essa determinação voluntária do Logos e aceitar as possibilidades da vida com sentido, né? Qual é o sentido aqui? Justamente o sentido do Logos. Bom, isso já é ser feliz. E assumir essa apatia. E aí, se as pessoas, né, elas quiserem, sei lá, viver uma vida totalmente contrária, né? Eu vou aqui ser rebelde, eu não vou seguir o que o Logos me determina, eu vou negar essas possibilidades da vida, vou querer realmente tentar provar para os outros a minha felicidade, provar para os outros que elas vejam em mim que eu sou muito feliz, que eu estou sempre sorrindo. Cara, isso daí é justamente você se afastar dessa virtude estoica. É você perder tempo querendo provar para os outros aquilo que não precisa ser provado. Aquilo que a sua vida nem sempre ela vive, nem sempre você experimenta e você quer passar para os outros. Como isso? Nem sempre experimentamos essa felicidade, nem sempre somos felizes e queremos que os outros achem e vejam que nós somos felizes. E os estoicos falam, olha, você não está sendo virtuoso. Isso não é uma virtude. Porque quanto mais você quer provar e você quer mostrar, significa que você não é. O ser, ele está nessa determinação de você aceitar quem você é. E claro, naquele clichê que a gente já conhece, você é, pronto, todo mundo já vê. Você não precisa provar. Nesse sentido, nessa apatia individual, negar as paixões, negar o que os outros pensam e falam, é essa vivência dessa virtude, dessa felicidade. Bom, existem coisas muito boas nos estoicos e existem também coisas negativas, se a gente for pensar nessa apatia. Essa apatia, se a gente quiser aplicar na nossa vida hoje, ela precisa ser dosada. E se a gente investigar bem, principalmente as leituras de Sêneca, a gente vai ver que é necessário. Essa partícula de apatia, ela precisa estar presente na nossa vida. Esse certo individualismo moderado precisa, só que de moderado os estoicos não têm nada, isso eu que estou falando aqui. Esse equilíbrio é o que nos coloca diante de uma virtude a ser vivida hoje, né? Agora, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações conosco mesmo, né? Como que eu me entendo feliz? O que é felicidade para mim? E a partir dessas perguntas responder para mim, perceber que, não, tudo bem, eu sou feliz, eu não preciso provar para ninguém, e existem coisas que precisam estar lá no lugar delas, porque eu preciso estar aqui no meu lugar. E isso é o quê? A apatia. Eu não posso me deixar me afetar por aquilo. Eu não posso me deixar me afetar por aquelas paixões que não dizem respeito a mim. E aí a psicanálise assumiria aqui a cadeira e falaria, tá, qual é o seu lugar? Né? Onde você está? Quais são as suas questões? E quando a gente se pergunta isso, cara, qual é o meu lugar? Essa pergunta responde para você aquilo que você deve negar e aquilo que você deve aceitar. Até onde você deve ser apático? Até onde a sua apatia ela é saudável e não? E ser apático nesse sentido é ser virtuoso. É viver uma vida virtuosa, sem dúvidas alguma, que te leva a uma felicidade. Bom, quando eu falava ali sobre essa negação dessa virtude, dessa aceitação e até mesmo dessa apatia, os estoicos vão dizer que, e eles vão colocar agora o elemento do mal, o que é, né, seria existencialmente o mal falando para os estoicos. Bom, é justamente esse afastamento dessa virtude, você não viver essa virtude. E eles vão dizer que são pessoas negligentes. Existem dois tipos de pessoas, o sábio e o negligente, onde o mal ele é resultado daquela pessoa que se coloca indiferente a si mesmo. Muitas vezes o ser indiferente a si significa que você está muito voltado para fora, muito voltado para o outro. E estar voltado para o outro muitas vezes nos exclui. E por isso que aqui entra esse equilíbrio. O equilíbrio do onde é o meu lugar, onde é o lugar do outro e onde eu devo estar.
Onde eu devo me preocupar? Até onde aquilo que acontece fora de mim, em outras relações, na vida das outras pessoas, dizem respeito a mim e podem me afetar? Ou até onde eu posso também afetar as outras pessoas? Percebam que, como eu falava, existencialmente falando, as pessoas nos afetam e nós afetamos as pessoas. Sempre, sempre. Agora, pensando nos estoicos e nessa virtude, a gente entende que existe e precisa existir um limite para essa afetação, para essa paixão, para que essa apatia viva. Cara, eu vou me deixar me afetar até aqui, até esse assunto. Existem problemas na vida de todo mundo. A nossa vida ela é cheia de problemas. E muitas vezes a gente não consegue resolver a nossa vida, os nossos problemas, e a gente quer tentar resolver a vida dos outros. E isso é um problema para os estoicos. Por quê? Olha, se você não pode dar conta da sua vida, se você não pode dar conta dos seus problemas, o que você quer se meter na vida dos outros? Eu gosto muito, né, de quando o Sêneca ele escreve, eu não lembro aqui o nome do texto, mas ele vai escrever relatando como seria a vida de um não estoico. E ele vai ensinando para uma pessoa, enfim, o que seria um estoico, como viver como um estoico. Ele aponta o dedo para a pessoa e ele fala, olha, para de se meter na vida dos outros, para de se preocupar com coisas que você não tem nada a ver, que não diz respeito a você. Não seja como aqueles homens que saem de casa como formigas, caminhando um atrás do outro, sem saber para onde ir, chegam em algum lugar que não sabem onde é, voltam para casa, não sabem o que fazer e repete tudo novamente no dia seguinte. Essa repetição de uma vida sem sentido, essa repetição de uma vida vazia, para os estoicos, é uma vida não virtuosa. É uma vida fadada a colher o mal. Lembrando que o mal é a consequência dessa negação da determinação do logos. É a negação da virtude, dessa vivência virtuosa que faz com que a gente busque e alcance, sobretudo, a felicidade. Lembrando os dois tipos de pessoas que vão existir, os negligentes e os sábios. E a gente falando dos sábios estoicos, quando a gente fala desses sábios, a gente está falando de pessoas que são virtuosas, que vivem essa virtude. E para essa virtude, para como a não virtude, nós temos aqui também uma divisão. Se de um lado nós temos a virtude, o que nós temos do outro? O vício. Ora, se a virtude, antes dos estoicos, para Aristóteles, ele vai chamar de equilíbrio, e ele já falava dessa contraposição de virtude e vício, no sentido de que virtude é o equilíbrio, virtude está no meio, e o vício são as duas pontas, para mais e para menos. Se você sai do equilíbrio, se você sai do meio, você já não é virtuoso, você já não está na virtude, você está no vício. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente sempre pensa que o vício é nesse sentido de que, excesso de. Mas quando você tem de menos, entre aspas, de menos, né? Você tem um excesso de falta. Isso daqui a lógica filosófica vai ensinar pra gente. Você tem um excesso de muito, você tem um excesso de pouco. Então, para qualquer ponta, se você tem excesso, você é um vicioso, onde o vício afasta da virtude. Camila falou, muito interessante, traz ponto de exercício de maturidade concomitante, uma autoavaliação. Perfeitamente, Camila. Os estoicos, eles são aqueles que falam sempre botando o dedo na nossa cara, sabe? Não tem pra onde fugir. Ainda que a gente queira, igual eu estou tentando fazer aqui, amaciar os estoicos, sabe? Tentar aplicar na nossa vida. E, claro, eu estou falando de um ponto de equilíbrio, de forma que eu consigo passar para vocês que a gente consegue aplicar na nossa vida. Mas se a gente for pensar estoicamente, falando, não, essa aplicação é praticamente impossível. E a gente vai ver daqui a pouco o que Orígenes ele fala da apatia. Isso para mim é genial, porque eu acredito que os estoicos eles conseguiam viver assim. Eu acredito, sinceramente. E acredito também se a gente conseguir um esforço de vida tamanho, entendendo que, olha, não tem como fugir das determinações do Logos, não tem como fugir das determinações da vida, e se eu consigo viver virtuosamente aceitando isso, cara, é possível. Mário, eu acredito que você gosta dele. Inclusive, Sêneca parece seu primo, não? Bia, tudo bem, Bia? Nossa, quanto tempo.
E aqui eu estava falando do Orígenes, olha que interessante, Orígenes ele fala, quando ele vai citar a apatia, explicar um pouco dessa vivência apática, né, diante da vida. Ele vai falar algo muito interessante, que, olha, um escravo, ele não tem como impedir que o seu senhor quebre o seu joelho, quebre a sua perna. Ele não tem como impedir, mas esse mesmo escravo, ele tem como impedir a dor. Cara, é genial. Olha, pode quebrar minha perna, eu não tenho como evitar que você quebre minha perna, mas agora eu posso evitar a dor. Só que para isso, para evitar essa paixão, lembrando, essa dor é uma paixão que pode nos levar a um vício que tira de nós totalmente essa ideia de aceitar aquilo que a vida me propõe. Nossa, isso me afasta da felicidade, isso me afasta do bem, isso me tira da sabedoria. Então, Orígenes fala, olha, você pode aceitar tudo que a vida te dá, porque você não tem como negar, você não tem como determinar algo que já vem determinado do Logos, mas agora você pode e deve determinar o que passa dentro de você. E o que passa dentro de você e o que chega até você, os efeitos sempre são controlados e devem ser controlados por você. Lucas, mas como que a gente consegue essa determinação? Através de um esforço. Que esforço é esse? Esforço de aceitar aquilo que me é dado, aquilo que me acontece. Pensem no seguinte, no que gera em nós sempre ansiedade, depressão, enfim, vários transtornos psicológicos. O que causa na gente? Sempre a tentativa de mudar algo que a gente não tem como mudar. Algo que aconteceu e que não tem como voltar no passado e ser mudado. Ou, no caso de uma ansiedade, você antecipar o futuro para mudar algo que também não aconteceu. Ou já aconteceu ou não aconteceu. Ou seja, nós estamos totalmente viciados na não realização das coisas. Não existe. Não está presente e nem sabemos se estará, nem sabemos se acontecerá. Isso faz com que nós vivamos o vício e não a virtude. Quem é feliz dessa maneira, gente? Como a gente consegue ser feliz dessa maneira? Cadê a felicidade estoica? E aí quando a gente olha para esse equilíbrio da apatia, da virtude, da busca da felicidade, é isso, é isso. Bia, manda um beijo pro Rômulo. Nossa, muito saudade dele. De vocês, né? Espero vê-los em breve. E não é isso, Mari. É conseguir negar. É conseguir perceber que, olha, existem coisas que estão no meu controle, coisas que não estão. E, olha, vamos lá. Isso daqui aconteceu. Beleza. Fora de mim, eu não posso controlar. O que me fizeram, eu não posso controlar. E aqui a gente entra, não tem como negar, na logoterapia, desse senso de responsabilidade, do senso de dizer, eu aceito aquilo que me fizeram, eu aceito que isso aconteceu, mas eu não aceito uma reação comum, uma reação instintual, por instinto, uma reação qualquer, como qualquer outra pessoa agiria, reagiria diante dessas situações. Não, eu posso fazer diferente. Essa possibilidade de conhecimento, sabe? De saber, eu posso ser diferente. E ser diferente me faz um indivíduo totalmente voltado para essa virtude, para essa força. Isso, Mário, com certeza. Com certeza. Quando a gente lê os estoicos, quando a gente começa a mergulhar nessa filosofia e tentar aplicar na nossa vida, cara, com certeza traz pra gente um equilíbrio que não é tão fácil de se encontrar, principalmente em outras filosofias. Se a gente for falar aqui de uma filosofia mais moderna, né, que eu não sou muito chegado, a gente vai falar de uma filosofia muito mais permissiva, numa filosofia que ela fala para a sua geração, né? Então ela vai falar de, olha, tudo bem, o homem ele precisa fazer, ele precisa seguir esse caminho que ele deseja, que ele quer. Ontem, para vocês verem, e aqui eu estou saindo já da nossa aula, mas ontem falava com os meus alunos sobre liberdade e responsabilidade, numa aula sobre liberdade. Primeira pergunta que eu fiz foi, para vocês o que é liberdade? E unânime a resposta, liberdade é fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero.
Isso nos estoicos, é claro, é vício, não é virtude. Sem a virtude não dá para ser feliz. E aí a pergunta seguinte que eu falei, tá, quem é feliz aqui? Ninguém levantou a mão. Ah, não sou feliz porque eu não posso fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Ah, então tudo bem. Você, a partir de hoje, fazer tudo o que você quer, isso vai determinar a sua felicidade. É isso. Se você pudesse fazer o que você quer agora, o que você ia estar fazendo? Ah, ia estar dormindo, ia estar comendo. Beleza, então você vai passar a vida inteira dormindo, a vida inteira comendo. Algum momento você vai parar de dormir, algum momento você vai parar de comer. Cadê? Acabou sua felicidade? Entende? Mari, todo mundo acha isso. A Camila falou, não está situado com interesse no presente. Que o único lugar no qual podemos nos mover. Exatamente, Camila, exatamente. O lugar que nós podemos nos mover, o lugar e o momento que nós podemos buscar a felicidade. Que lugar e que momento é esse? O presente. Não outro lugar e não outro momento, senão o presente. Então, cara, quando eu perguntei isso aos alunos, eu fiquei realmente... Eu achei que pelo menos, ia falar, não, a felicidade é qualquer outra coisa. Mas todo mundo concordou. E isso é retrato de uma filosofia, uma filosofia mais contemporânea, que fala para o seu tempo, que fala para o seu momento. E por isso que nós temos pessoas que se destacam no contrário, porque não segue essa linguagem, porque não segue essa ideia, porque pensa numa filosofia totalmente diferente. Tem um senso de felicidade que não é passageiro, como tudo é passageiro. Gente, a maior coisa passageira é a nossa própria vida, né? E se você começa a pautar a sua própria vida, que é passageira, em coisas passageiras, você vai viver realmente descolado de tudo, vazio. E aqui a gente está entrando já em outro tema, vazio existencial, vamos deixar para uma outra aula. E aí, por fim, eu só quero colocar aqui para vocês, definir para vocês 3 consequências dessa concepção que os estoicos vão falar para a gente quando você se propõe a viver virtuosamente, né? Existem 3 condições e 3 consequências que você precisa assumir na sua vida. A primeira, número 1, é a condenação das paixões. Eles negam todas as paixões, como a gente falou, da apatia, né? Negar as paixões, negar toda forma de viver entregue ao vício e longe da virtude. Então você nega isso, você nega as características das paixões, você nega também aquilo que a gente falava no começo, o tentar mostrar essas paixões. Tentar mostrar que é feliz, tentar mostrar que é piedoso, tentar mostrar que é santo. Não! Né? Seja, não mostre. Porque se você é, isso toca, né? Isso emana. Eu não gosto muito dessa palavrinha emana, mas emana e vai até as outras pessoas esse toque existencial da sua vida. Agora, quando você fica forçando mostrar, fica forçando parecer, já está na cara que você não é, e você está fazendo o quê? Você está tentando afetar alguém com uma paixão, né? Ao mesmo tempo que você é o afetado por isso. Então, primeira consequência de assumir essa virtude é a condenação das paixões. Segundo, número 2, é a unidade dessa virtude. Como que a gente une essa virtude com a nossa própria vida? A pergunta deles é simples, eu devo ou não devo? Ponto final. Eles são cegos na lei, né? Cegos. Numa lei no sentido de que eu devo fazer, então eu vou e faço. Eu devo isso, eu vou lá e ponto final. Não tem explicação e não tem justificativa. E também não tem as perguntas do porquê. Por que aconteceu? Por que eu tenho que fazer? Por que isso? Por que aquilo? Não. Simplesmente age, simplesmente faz. E esse fazer, esse viver, faz uma unidade de uma virtude na nossa vida. Ser virtuoso e ignorar, negar os vícios, negando essas paixões. Terceiro e último, a possibilidade de felicidade. Sim, eles falam, é possível ser feliz, se não, sobretudo, esse é o único caminho para a felicidade, esse é o único caminho para ser feliz. O resto é vício, o resto te leva para longe. É possível a todos os homens, todos podem se propor e deveriam se propor a esse determinismo submisso, seja lá como você queira chamar, mas a essa consciência de que eu devo querer a vontade do Logos, eu devo querer aquilo que o Logos quer, aquilo que a natureza determina, que a minha vida determina no seu desenrolar, no seu desenvolvimento. E negando os prazeres, as dores, essa vida entregue, uma vida doada literalmente às possibilidades.
aquilo que vai acontecer. Porque se você falar, então Lucas, a gente pode interpretar os estoicos de maneira que eu fico na minha cama deitado, sentado, esperando a vida passar. Você está negando. Você está negando a vida, você está negando a virtude. Por quê? Você precisa levantar e fazer o que deve ser feito. A partir do momento que faz o que deve ser feito, você consegue alcançar um nível de virtude que te leva à felicidade. Negou a responsabilidade? Negou o dever? Não. Aí você é um vicioso e você está cada vez mais negando, não as paixões, mas negando as possibilidades de felicidade. Bom, pessoal, 7h05, 30 minutos cravado. Pergunta aqui para vocês, tem alguma dúvida, algum comentário? Podemos ir. E já vão pensando aí, viu, nos temas, nos próximos temas da semana que vem. Vou fazer essa live, pelo menos vou tentar uma vez na semana. Vamos ajustando o horário, talvez esse não seja o melhor, um pouquinho mais tarde, se eu puder. E aí a gente vai combinando o tema, vou pedindo para vocês, vocês vão me mandando. Beleza, então. Só tenho então agora um aviso para vocês que estão aqui, para vocês que vão me assistir depois. Algumas pessoas falaram que não iam poder por causa do horário, mas deixo aqui, né, essa mensagem e peço vocês que estão me assistindo agora e vão me assistir depois, que me ajudem a levar para as outras pessoas, que eu vou reabrir o meu curso Arte de Estudar e Viver, tá? Agora, no final dessa live, eu vou fazer a reabertura, eu vou colocar o link lá na bio. E, bom, os alunos que estão fazendo, graças a Deus, estão gostando bastante, recebi algumas mensagens. E recebi mensagens de pessoas que falaram, Lucas, eu não consegui comprar, a data do meu cartão fecha depois que você fecha o curso, então por isso que eu não consegui comprar. Por favor, abre e reabre. Estou aqui, reabrindo esse curso, então manda para algumas pessoas que você acha que você vai se interessar, você acha que vai se interessar por isso. Só que uma coisa, e Bia, você também pode me ajudar muito nisso, todo mundo aqui, Camila, vou fazer a condição especial para religiosos e seminaristas, tá? Então esse meu curso, Arte de Estudar e Viver, para religiosos e seminaristas, vai sair no valor, se eu não me engano, eu acho que é R$19,90. E por que esse valor? Porque a plataforma da Hotmart, ela me cobra, né? Então, cada acesso de aluno eu tenho que pagar essa taxa para a plataforma. Então, para mim, nada, eu não vou receber nada dessas pessoas. Esse valor que as pessoas vão pagar, né, religiosos e seminaristas, eles vão pagar para a plataforma. Então, vocês que conhecem algum religioso, algum seminarista, alguma religiosa, que não teria condições de pagar esse curso, manda para ela, tá? Aí eu só vou precisar que me mande ou no Instagram ou por WhatsApp no número do suporte lá na página de vendas um comprovante, né, da instituição e ótimo, vai estar liberado o curso, essa pessoa vai fazer o curso. Aos demais, o curso permanece no mesmo valor. O carrinho vai ficar aberto até sábado às 23h59, tá? 23h59 fecha e aí sem previsão de reabertura, porque eu preciso dar atenção para todo mundo, já tem algumas pessoas fazendo, eu estou acompanhando, beleza? E aí fechando essa leva de sábado, a gente vai marcar certinho a mentoria, vou explicar como que vai funcionar tudo, vamos fazer talvez um grupo, ou falo com cada um individualmente para a gente combinar a nossa aula tudo certinho. Fechado, pessoal? Então agradeço muito a vocês por estarem aqui, por terem ficado, os outros que vão me assistir também agradeço. E é isso. Curso reaberto, link lá na bio, até sábado, 23h59, não perde tempo, viu? Arte de Estudar e Viver, tamo junto! E é isso, pessoal. Valeu. Semana que vem a gente está aqui novamente e vamos pensar sobre o próximo tema. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo.